Olá, o objetivo dessa videoaula é fazer uma introdução sobre o ambiente de montagem do SolidWorks. Nós aprendemos nas aulas passadas a modelar peças e na maioria dos projetos normalmente elas são montadas, dando a ideia de um conjunto pronto. Então isso é possível fazer num módulo separado do software. Nós estamos acostumados a trabalhar no modo peça, só que agora nós vamos trabalhar no modo montagem. A primeira coisa que é necessário fazer no modo montagem é inserir uma peça. Perceba que as barras de ferramentas elas já não são as mesmas do modo de modelagem de sólidos. Elas são posicionadas e desenhadas para a tarefa de montagem. Nada que nos atrapalhe, né? As ferramentas de visualização são as mesmas e outras características também são semelhantes. Então, a primeira coisa a se fazer é inserir as peças. O conjunto que vai ser montado é este daqui da figura, conjunto prensa. Ele é um conjunto simples, mas traz para a gente muitas informações interessantes. Então, ao iniciar uma montagem, o primeiro comando aberto é o comando iniciar montagem, que é o mesmo comando inserir componentes. Então eu vou cancelar aqui esse comando e nós vamos poder ver a árvore. Se quisermos inserir os componentes, que é a primeira coisa que nós temos que fazer, basta chamar o comando inserir componentes e volta à mesma tela lateral de antes. E nós precisamos encontrar as peças que nós queremos inserir na montagem. Clicando em procurar, nós podemos localizar as peças. No meu caso, na área de trabalho, eu tenho uma pasta chamada conjunto prensa e nela eu tenho as peças que fazem parte do conjunto. Eu posso personalizar o filtro aqui e escolher apenas peças do SolidWorks. Voltando à figura, quando nós vamos montar um conjunto, normalmente a primeira peça que é inserida ela é tratada como fixa. Isso significa que ela não se movimenta em relação às outras peças. Então, na hora de fazer a montagem, é importante pensar nisso. Qual vai ser a peça que não vai se movimentar, né? Que ela vai ficar fixa e que outras peças terão um movimento relativo a ela. No contexto aqui da prensa, eu tenho várias peças que não vão se movimentar, mas eu vou eleger aqui a coluna como sendo uma peça fixa. Então eu vou inserir a coluna aqui no meu contexto de montagem. SolidWorks. E eu vou encontrar a peça coluna e vou clicar em abrir. Ao escolher abrir, ela fica já pronta para ser inserida. Basta dar um clique com o mouse que ela vai ser inserida como peça de montagem. Vou dar um clique e OK. Veja que agora ela já aparece na árvore como sendo um elemento da minha montagem, uma peça, né, da minha montagem. E esse F aqui é de fixo, esse F que aparece antes. Eu tento arrastar e não consigo, porque ele é fixo. Vamos colocar na isométrica para visualizar melhor. Eu posso continuar inserindo componentes da mesma maneira. Inserir componentes, procurar, coluna, abrir, pronto. Okay. A primeira coisa que nós podemos perceber aqui na figura é que essas colunas elas vão ter um certo alinhamento, né? Elas precisam estar alinhadas na altura, né? Em relação aos outros eixos, né, de coordenadas, elas precisam ter um alinhamento. E como é que a gente faz esse alinhamento? Por exemplo, para que elas fiquem à mesma altura. Para que elas fiquem à mesma altura, uma possibilidade seria definir que o fundo de uma peça e o fundo da outra face de baixo aqui, de ambas as peças, eles vão coincidir. Então significa que eles vão estar numa mesma posição. Isso não implica que eles estejam nessa situação aqui.
É apenas que o fundo ou esta face de uma peça vai coincidir com a face de outra. E para estabelecer essa relação, a gente pode usar o comando posicionar. E o comando posicionar, ele tem várias possibilidades de uso. Ele cria vários tipos de relação entre as peças. Uma coisa que é muito prática que nós podemos fazer é, antes de escolher aqui o tipo de posicionamento, selecionar que elemento de uma peça vai se relacionar com que elemento de outra peça. A nossa proposta aqui é que os fundos fiquem, ou que as peças fiquem à mesma altura. Então, o fundo de uma peça, face, com esta face. Perceba que uma desceu em relação à outra. Vou clicar aqui em OK. E repare que o comando posicionar continua ativo para que eu faça várias relações de posicionamento. Vamos visualizar aqui agora do ponto de vista frontal. Percebo que agora elas estão à mesma altura. Mas isso não garante, por exemplo, que elas estão alinhadas no eixo X, por exemplo. Ou melhor, que elas estão alinhadas no eixo Y, Z. Elas não estão. Repare que uma está mais à frente que a outra. Para que elas fiquem alinhadas dessa forma, eu preciso estabelecer mais uma vez um vínculo. Então eu vou definir que esta face desta peça vai coincidir com esta face. Veja o que vai acontecer. Agora as faces coincidem. Ok. Isso não significa que as peças coincidem. Pode-se até dizer isso, mas elas não necessariamente têm que estar nessa condição. Apenas as faces vão estar sempre no mesmo alinhamento, elas vão estar alinhadas. Eu poderia, por exemplo, estabelecer que esta face toca esta face. Mas você vai concordar comigo que pela figura não é bem assim que tem que ficar, né? Então eu vou cancelar o comando, vou desfazer. E temos esta situação. Vou concluir aqui esta etapa e eu tenho um certo grau de liberdade ou uma restrição de liberdade. Anteriormente, esta peça, por seu primeiro componente, é fixo, mas essa estava solta no espaço. Agora ela até se movimenta. Só se movimenta nas direções em que eu não defini nenhuma relação, né? Repare que eu tento arrastá-lo no eixo Y, não vai. Tento arrastá-lo no eixo Z, ele não segue para o eixo Z. Ele só se desloca no eixo X. Muito bem. Esta distância entre as duas colunas vai ser definida por uma peça que vai ser instalada no sistema, chamada chapa. Mas antes eu vou instalar a base, que é essa peça vermelha. Vou seguir o mesmo procedimento. Inserir componentes, procurar, base. Repare que ao clicar, ela fica solta no espaço. E eu tenho que estabelecer agora as relações de geometria. Como então? Né? O ideal é que esta peça ela fique por baixo da coluna. E repare que existe um furo na coluna e também existe um furo na base. Não é coincidência, eles têm que estar alinhados, ou a gente chama de concêntricos. Então a primeira coisa que eu vou fazer é posicionar a face interna do furo, não é a aresta, é a face. A aresta seria essa seleção. Vou pegar a face interna do furo e vou coincidir com a face interna do furo da coluna. Perceba que agora a peça base ela se moveu em direção ao furo da coluna e agora eles estão de fato concêntricos. Vou dar OK. Veja que eu vou movimentar aqui a peça. Ela até gira, mas ela nunca vai perder essa relação de concentricidade que eu acabei de definir.
Nos falta ainda encostar o topo da peça base com o fundo da peça coluna. Então vamos lá, face da coluna, face da base. Ok. Agora a base ela ainda gira, mas ela já está encaixada na coluna. Uma coisa que seria importante definir aqui é que a lateral ou a peça base ela vai ficar sempre alinhada com a coluna, ela não pode ficar nessa condição. Por exemplo, está torta, né? Essa face ela tem que estar sempre paralela com essa. Perceba que ao clicar nas duas faces, ele já fez a coincidência entre elas sem mesmo eu escolher o tipo. E agora elas estão paralelas. Percebam que agora eu tento arrastar, ela não gira mais e ela acompanha a coluna. O mesmo procedimento deve ser feito com a segunda base que vai ser inserida. A peça base ela foi modelada uma única vez, então eu teria que novamente inserir componente. Mas eu poderia aproveitar esse elemento que já está aqui na área de montagem e duplicá-lo. Como? Pressiono a tecla Ctrl e mantenho pressionada, clico e arrasto a peça que eu quero duplicar. Solto o botão do mouse, solto o Ctrl, ela está duplicada. E agora eu vou fazer os posicionamentos novamente. Vou posicionar a face interna do furo da base com a face interna do furo da coluna. Eles estão concêntricos. Ok. Agora o topo da base com o fundo da coluna. Ok. E agora, por fim, para que ela não rotacione, a face lateral deve coincidir com a face lateral da coluna. Uma observação é importante aqui. Se as faces tiverem uma diferença de distância, não vai ser possível a coincidência, porque ele nunca vai conseguir coincidir uma na outra, em função dos tamanhos diferentes. Se essa aresta tiver um tamanho maior que essa, ele não vai conseguir fazer o posicionamento de coincidência. Mas mesmo assim é possível relacionar as duas como paralelas, vai surtir o mesmo efeito. Aí durante o posicionamento nós devemos escolher paralelo. Prosseguindo agora com a montagem, eu vou inserir a chapa inferior, que é esta peça aqui que é vista. Inserir, ou melhor, inserir, procurar, chapa inferior. Encontrei. Abrir, eu clico, já posso fazer a duplicata dela, seguro Ctrl, clico e arrasto. E vamos aos posicionamentos. Eu sei que, pela figura, a chapa ela fica à frente da coluna e atrás da coluna, né? Nos dois pontos de vista. Então, não posso pegar a aresta aqui, não era a minha intenção. O fundo com a frente. Ok. E agora eu vou coincidir o interno do furo da chapa com o interno do furo da coluna. Parece que está montado, mas não está. Perceba que ela ainda gira. Então falta fazer com que este furo coincida com este. Pronto. Não mais ela vai se movimentar. Está totalmente definido. O mesmo procedimento vai ser feito com a segunda chapa. Seleciono a chapa e a parte da frente da chapa com a parte de trás da coluna. E agora eu coincido os furos. Furo da chapa com o furo da coluna. Cuidado, verifique se ela não gira ainda. Interno do furo com interno do furo. Ok. Até aqui o nosso conjunto já está totalmente definido, não tem nenhuma peça com grau de liberdade. Agora eu vou inserir os pinos que aparecem na foto. Os dois pinos eles estão na região mais alta, no terceiro furo, né? Este furo.
Vamos lá então, inserir, procurar, pino nivelador, abrir, clico, seguro o Ctrl e arrasto. Agora eu tenho 2 pinos. O pino, o diâmetro do pino vai encaixar exatamente aqui dentro do furo. Cliquei no diâmetro externo do pino, no interno do furo, ok. Agora ele desliza concêntrico ao furo. Mais uma vez, diâmetro do pino com interno do furo, ok. E ele agora desliza ali dentro. Agora eu vou fazer a inserção da peça chamada chapa móvel, que é esta peça. Vamos lá então. Inserir, procurar, chapa móvel, abrir. Da mesma forma eu tenho 2 chapas móveis. Duplico, segurando Ctrl, clicando e arrastando. E vamos lá. Eu vou pegar a parte de trás aqui da chapa móvel, vou coincidir com a frente da coluna. E perceba que eu não tenho ainda nenhuma peça para associar esse furo, né? Nós vamos ter que fazer de outra forma. Primeiro, eu vou estabelecer que a lateral da chapa móvel ela vai coincidir com a lateral da coluna. Pronto. Isso por enquanto já é suficiente. Ela não vai escapar aqui do limite da coluna e vai poder se deslocar. O mesmo com a outra chapa móvel. Só que agora a face frontal dela com o dorso, com a parte de trás da coluna. E a lateral, face lateral, coincidindo com a face lateral. Perceba que agora elas estão com movimento independente. Nós podemos fazer com que as duas subam e desçam juntas. É simples. Basta associar o topo de uma peça com o topo de outra. Elas vão coincidir e vão se movimentar juntas. Outra coisa que poderia se fazer aqui é determinar que a chapa móvel ela vai ficar justamente coincidindo com o pino. Simples. Fundo da chapa vai coincidir com o diâmetro do pino. Aí vai ser criada uma relação de tangência. Eles vão tocar numa circunferência. Ok. Ok. Pronto. Agora eu vou fazer a montagem da chapa superior. A instalação dela. Inserir componentes. Chapa superior. Vamos duplicar a chapa e vamos posicionar. Parte de trás da chapa com a parte da frente da coluna. Diâmetro do furo da chapa com o diâmetro do furo da coluna. Diâmetro com interno do furo com interno do furo. Ok. Mesmo procedimento com a outra chapa móvel. Parte da frente coincidindo com a parte de trás e os furos coincidentes ou concêntricos. Eu posso utilizar até mesmo o furo da primeira chapa. E mais uma vez o interno do furo, agora com o interno do furo da coluna. Muito bem. Agora vai ser inserida no sistema a peça chamada a caixa, essa peça de cor verde. A inserção da peça caixa é feita agora e o seu posicionamento vamos fazer a seguir. Ela tem que estar dentro aqui, entre as chapas. Então nós vamos posicionar a face externa ou de fora com a face de dentro. E agora nós vamos coincidir os furos. O diâmetro interno aqui do furo coincidindo com o diâmetro interno de outro furo. Ok. A mesma coisa com o outro furo.
Ok, e ela já está montada. Agora nós vamos inserir a peça chamada parafuso. O parafuso ele vai ser encaixado na caixa, então nós vamos posicionar o diâmetro do parafuso, corpo do parafuso, com o interno do furo e ok, apenas isso por enquanto. Nos falta inserir a peça apoio, nós vamos procurar por ela, apoio, vamos abrir, e ela vai trabalhar sobre as chapas. Esse dente aqui que é feito é justamente a face que vai encostar nas chapas. Então percebam que esta face é quem vai coincidir com a nossa chapa. E agora, esta lateral interna, por exemplo, é que vai coincidir com o interno da chapa. Pronto. Ok. Perceba agora que ela corre por entre as chapas. Essa é a intenção da montagem. Muito bem. Agora nós vamos inserir a peça chamada manípulo. E em seguida fazer o seu posicionamento. A ideia é que o corpo do manípulo esteja concêntrico ao furo do parafuso. Ok. E até aqui nós fizemos a inserção de todas as peças. Perceba que na árvore nós temos todas as peças inseridas e logo abaixo em posicionamentos nós temos um memorial de todos os posicionamentos que foram feitos. Normalmente, quando se precisa soltar alguma peça do regime de montagem, é necessário encontrar o posicionamento dessa peça na montagem e excluí-la. Assim ela vai perder aquele relacionamento e vai ficar solta de alguma forma. Uma outra forma de visualizar os posicionamentos de uma peça em uma montagem é selecionando-a aqui no modo de montagem e, além disso, além de selecionar, nós podemos aqui na árvore de montagem, expandindo o item, a peça selecionada, analisar os posicionamentos da peça na montagem. Então aqui eu consigo saber, por exemplo, com quem a chapa superior se relacionou. Se relacionou com a coluna 2, com a coluna 1, com a chapa superior 2 e 3 vezes com a caixa 1. Isso é muito importante para nós controlarmos as alterações da montagem, para nós entendermos como os componentes estão associados. Muito bem, é isso. Mais adiante nós vamos ver alguns posicionamentos avançados.